Olá, eu sou Vanessa Luz e seguimos aqui com essa leitura maravilhosa. E hoje vamos ver aqui sobre o amor próprio e o amor pelo outro. A consciência quântica de Amit Goswami. Será o coração desse modelo o mesmo coração sobre o qual falavam as tradições espirituais? Creio que sim. Além disso, talvez seja até possível estabelecer uma hierarquia entrelaçada física associada com a vital. Isso pode ser feito por meio do corpo bioelétrico, que é passível de ser medido pela fotografia Kirlian, que revela uma aura real, um corpo bioelétrico que possuímos além do corpo bioquímico, do qual os órgãos fazem parte. E se esse corpo bioelétrico contribui para uma hierarquia entrelaçada física, que complementa a hierarquia entrelaçada do corpo vital, uma hierarquia que podemos cultivar e com a qual podemos nos identificar, então conseguiremos causar o colapso de sentimentos independentemente do neocórtex, independentemente do pensamento. E se os sentimentos, na conexão da hierarquia entrelaçada dos dois chakras, plexo solar e cardíaco, são mesmo autônomos, a exemplo do pensamento no cérebro, o que acontece? Todo o nosso contexto de vida passa por uma mudança radical. A partir desse novo contexto, podemos obter insights adicionais sobre como atingir a maturidade emocional. O chakra do plexo solar é o ponto onde fica o ego do corpo. Nossos sentimentos de segurança, de autorrespeito e de amor próprio ficam ali. O chakra cardíaco é onde sentimos o amor pelo outro. E o corpo bioelétrico associado ao chakra cardíaco, junto com o corpo bioelétrico associado ao chakra do plexo solar, formam uma hierarquia entrelaçada que pode atingir um colapso autorreferente de sentimentos nesse sistema plexo cardíaco, tanto o amor próprio quanto o amor pelo outro. Tudo isso tem de começar no nível dos sentimentos. Quando permito que as energias sentimentais entre esses dois chakras se tornem causa- causalmente circulares, quando a relação de sentimento entre a individualidade do corpo e a comunhão da alma se torna uma hierarquia entrelaçada, desenvolve-se uma identidade com o self da combinação plexo-cardíaco. Vamos dar a isso o nome de coração hierarquicamente entrelaçado. Os sentimentos do chakra do plexo solar são uma expressão de egoísmo em termos de sexualidade. As pessoas que amo tornam-se objetos sexuais quando me identifico com o ego do corpo. O sexo passa a ser uma conquista, mas o amor incondicional é o oposto disso. É uma expansão da consciência. Assim, quando percebo que o egoísmo está dando lugar à expansão, tenho uma jornada de descoberta do self do coração hierarquicamente entrelaçado. E quando integramos o self do coração, que se baseia em sentimento, com o self do cérebro, que se baseia em significado ou racionalidade, desenvolvemos aquilo que pode ser chamado de verdadeira inteligência emocional. Aqui, a física quântica nos ajuda a compreender a dinâmica de como o amor romântico pode se tornar o amor incondicional, no qual o egoísmo é transcendido pela descoberta do outro. Um dia, isso pode levar à verdadeira inteligência emocional, integrando o self do coração com o self do cérebro. Normalmente, os homens sentem uma conexão mais forte com o chakra do plexo solar. É possível que tenham mais amor próprio do que amor pelo outro. Por outro lado, as mulheres tendem a se manter mais conectadas com o chakra cardíaco. Seu tipo de amor é provavelmente pelo outro. Creio que essa diferença na conexão é o que impede a humanidade de experimentar o coração como um self separado e de atingir a verdadeira inteligência emocional.
Nossa estrutura biológica contribui para esse desequilíbrio e a cultura reforça isso. Precisamos que homens e mulheres desafiem a biologia, desafiem as forças naturais e atinjam um equilíbrio entre os dois. Os homens precisam desenvolver o amor pelo outro e as mulheres o amor próprio. No capítulo anterior, falamos da exploração criativa do amor. Quando os homens são sinceros na exploração criativa do amor, descobrem a alteridade em relação à pessoa que estão tentando amar incondicionalmente. Esse é o começo do amor pelo outro, que então precisa ser harmonizado com o amor próprio. Quando as mulheres aprendem a explorar o amor à maneira quântica, descobrem a alteridade concernente no outro, o que as leva a se descobrirem como indivíduos dignos de seu próprio amor. Em razão disso, sua identidade com o chakra do plexo solar e o autorrespeito se fortalecem. Quando se consegue isso, estabelecer uma hierarquia entrelaçada torna-se uma simples questão de harmonizar as duas identidades. Capítulo 14. O significado dos sonhos. Nossos sonhos fazem parte de uma vida em andamento, vivida na dimensão do significado. Os sonhos são investigações, explorações do significado. Quando estamos acordados, em estado de vigília, recebemos informações demais do mundo físico e elas tiram boa parte da nossa atenção sobre o significado. O enredo atual que elaboramos para a nossa vida, pois o mundo físico tem esse hábito newtoniano de fixidez, também tem o efeito de distrair nossa atenção dos significados que estamos explorando e das propensões que estamos desenvolvendo para as nossas explorações. O melodrama que cerca o enredo consome tempo e esforço em demasia. Os sonhos nos proporcionam uma pista sobre os significados que estamos explorando, sobre as propensões que estamos desenvolvendo. Parte da iluminação resultante de vivermos a maneira quântica, podemos chamá-la de vida quântica, consiste em prestar atenção nos estados oníricos. Quando fazemos isso, tornando-nos sensíveis à transição entre estados de consciência, percebemos cada vez mais que temos o que chamam de sonhos lúcidos. Nos sonhos lúcidos, podemos usar o estado onírico para desenvolver soluções para problemas. Durante seus sonhos, você experimenta diversos personagens, pessoas e coisas. Esses objetos oníricos representam alguma coisa, o significado que você lhes atribui na vigília. Por exemplo, você pode ver sua esposa ou namorada num sonho, mas não será sua esposa ou namorada de verdade visitando em corpo astral. Será o significado que você atribui à sua esposa ou namorada. Todos esses significados aparecem em sonhos sob o disfarce de personagens oníricos. No sonho, naturalmente, você não os experimenta no nível do significado. Você os experimenta tal como o faz ao estar acordado, em vigília, como se fosse um hábito. Você experimenta um episódio onírico como se ele estivesse sendo encenado na realidade física. Ao despertar, porém, você pode analisar o sonho do ponto de vista do significado. Se não era mesmo a sua namorada, então o que era? Que significado você atribui a essa namorada em especial? Você lhe atribui este significado. Ela representa, simboliza este significado para você. Por exemplo, ela pode ser meio rabugenta. Logo, pode representar em seu sonho uma parte rabugenta de você. Nós destrinchamos os significados de cada personagem de um sonho ao fazer a análise de sonhos. Outro personagem onírico pode representar em você o avarento, aquela parte que se recusa a ser generosa. Outro pode representar a coragem, seus atos de bravura. Quando analisamos o significado dos símbolos dos sonhos dessa maneira, começa a surgir um padrão
que pode lhe proporcionar insights sobre o estado em que você está na busca pelo significado em sua vida. Lições oníricas. Em 1998, enquanto fazia pesquisas para um trabalho sobre sonhos quânticos, graças a uma bolsa da Infinity Foundation e do Instituto de Ciências Noéticas, trabalhei com a psicóloga Laurie Simpson. Embora o trabalho que escrevemos juntos tenha permanecido inédito, incluí seus pontos principais em meu livro Deus Não Está Morto, de 2008. A doutora Simpson e eu pudemos mostrar, por meio de muitos estudos de caso, que os sonhos são, de fato, relatos correntes de nossa vida de significados. Também chegamos a uma nova classificação de sonhos em 5 níveis: sonhos do corpo físico, do corpo vital, do corpo mental, do supramental e sonhos espirituais. Os sonhos do corpo físico consistem naquilo que chamam de resíduo do dia. São sonhos com pessoas e eventos para os quais não encontramos desfecho durante o dia. Os sonhos do corpo vital são aqueles relacionados a traumas emocionais reprimidos. Sonhos do corpo mental oferecem relatos correntes sobre a nossa vida de significados. Sonhos supramentais envolvem imagens do inconsciente coletivo. Sonhos espirituais aludem à nossa unidade com tudo. Vou apresentar alguns exemplos de meus próprios sonhos. Quando estava começando a mudança de homem materialista para alguém que integra o material e o espiritual, tive uma série de sonhos ligados à eliminação e limpeza, que durou meses. Sonhos que envolviam lavatórios, sanitários masculinos e toaletes. O significado transmitido, claro, era de que a limpeza da toxicidade em meu sistema era muito importante para meu processo naquela época. Para outras pessoas, sonhos com vasos sanitários podem significar liberação, deixar correr, em vez de repressão, contenção. Meu sistema continha muito lixo materialista e meus sonhos estavam chamando a minha atenção para a necessidade de limpá-lo, aquilo que os psicólogos junguianos chamam de limpeza da sombra. No começo, não entendi o que estava acontecendo. Quando esse significado ficou claro, após muita análise de sonhos, dediquei-me à limpeza de meu sistema e os sonhos de purgação pararam. No último sonho dessa série, apareceram dois personagens: Ronald Reagan, um político bastante conservador, e Jane Fonda, uma atriz bem liberal. O que se, o que se destacou no sonho, entretanto, não foram os personagens em si, mas o fato de que no sonho eles dançavam em torno de dejetos, literalmente. O chão em que andavam estava repleto de excrementos. Acordei com a sensação de que os rótulos liberal e conservador não tinham significado e estava pronto para não permitir que a opinião alheia pudesse influir no meu modo de ser. Minha lousa estava em branco e eu podia continuar a formar minha própria opinião por meio da verdadeira criatividade, a criatividade fundamental. Depois desse episódio, eu nunca tive outro sonho com excrementos. No capítulo anterior, explorei a maneira criativa de integrar as diferenças entre homens e mulheres. Carl Jung falou sobre isso num tom semelhante. No sistema de Jung, potencialidades masculinas como autorrespeito e autoestima aparecem para as mulheres como o arquétipo do animus. De modo análogo, potencialidades femininas do amor pelo outro aparecem para os homens como o arquétipo da anima. Jung dizia que os homens integram o arquétipo da anima ou ânima em si mesmos e que as mulheres cultivam o arquétipo do ânimos. Como homem, em certo período da minha vida, estava me sentindo emocionalmente árido,
muito intelectual e centrado no cérebro. Então, certa noite, tive um sonho no qual eu procurava água. Procurei, procurei até encontrar um riacho. Assim que me aproximei, porém, percebi que o riacho tinha secado. Fiquei muito desapontado. Foi aí que ouvi uma voz dizendo: Olhe para trás. Olhei e fiquei surpreso ao descobrir que estava chovendo. Corri para a chuva, desfrutando a sensação da água em meu corpo. Então uma jovem se aproximou. Uma linda jovem. Caminhamos juntos por algum tempo, aproveitando plenamente a chuva e a companhia um do outro. Quando chegamos a um lugar que parecia ser a casa dela, a jovem se despediu. Vendo o desapontamento em meu rosto, ela acrescentou: Vou passar algum tempo em Londres, mas vou voltar. Quando acordei, reconheci imediatamente a jovem como o arquétipo de minha anima e me senti entusiasmado com a redescoberta da fluidez emocional em minha vida. Naturalmente, ela não voltou de imediato, afinal, havia ido para Londres, mas voltou para minha vida pouco depois. Por fim, vou contar um sonho equivocadamente espiritual ou do corpo sublime. Nesse sonho, senti-me muito alegre e depois vi a fonte da minha alegria, um homem luminoso irradiando alegria que nunca me saciava. E foi isso. Esse foi o sonho. Quando acordei, consultei meu professor de sonhos. Ele olhou para mim de um jeito estranho e disse: Amit, você não entendeu? Você estava sonhando com seu próprio self iluminado. Sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos são sonhos nos quais sabemos que estamos sonhando e por isso conseguimos certo grau de controle sobre ele. Tive meu primeiro sonho lúcido na década de 1960, numa época em que enfrentava dificuldades com certa equação relacionada ao meu trabalho como físico nuclear. Ainda me lembro desse sonho com bastante clareza. O sonho tinha equações matemáticas e por isso foi um pouco técnico. Eu estava tentando encontrar uma forma de aplicar alguns aspectos da supercondutividade para resolver problemas da estrutura dos núcleos atômicos. Mas você não precisa entender de superconectividade para compreender o significado desse sonho para mim. No sonho, vi-me pensando em equações, anotando-as no que parecia ser um quadro negro. Então percebi que estava sonhando. Havia algo bem incomum naquele quadro. Tudo o que eu pensasse, qualquer mudança mental que fizesse na equação, aparecia ao mesmo tempo no quadro. Foi um modo delicioso de trabalhar com equações, pois eu podia vê-las sem ter de fazer anotações. Quando acordei, precisei apenas de alguns minutos para retomar a equação. Vamos voltar ao sonho no qual ouvi uma voz dizendo: O livro tibetano dos mortos está correto. Cabe a você provar isso. Não sei se esse foi um sonho lúcido propriamente dito, pois acordei quando o sonho estava se tornando lúcido. O que sei é que provavelmente eu não teria levado o assunto da alma e da reencarnação a sério se não tivesse tido esse sonho. No meu livro O Universo Autoconsciente, 1993, mostrei corretamente a relação entre consciência e matéria, mas ainda não entendi a relação entre mente e cérebro. Eu estava apegado à ilusão de que a mente é o cérebro. Mas esse sonho me inspirou a descobrir a verdade. A mente é algo totalmente diferente do cérebro. A mente processa significado, enquanto o cérebro faz apenas representações do significado mental. Quando sonhamos, os estímulos físicos são ruídos no cérebro. Assim como a mente extrai uma figura significativa de uma imagem de Rosh, Rorschach, Rorschach, o significado de todos os símbolos que você vê num sonho é o significado que você atribui a eles. Logo, de algum modo, todos os personagens de seus sonhos são você. Portanto, o ego mental está bem distribuído e tem pouco controle sobre a modelagem do sonho.
Essa perda de controle do ego muda num sonho lúcido, no qual você está ciente de que está sonhando durante o sonho. De certo modo, o ego do sonho é reforçado pelo ego lúcido, o que lhe permite guiar o sonho em certas direções intencionais. E você pode usar esse veículo do sonho lúcido para estudar a equipotência de sua vida onírica e de sua vida acordada. Exceto os aborígenes australianos, quem acreditaria hoje que a nossa vida onírica é tão poderosa quanto a nossa vida acordada? Creio que os sonhos lúcidos têm o poder de liberar a criatividade e que podem, portanto, ser usados para curas criativas. Muitos dos que têm sonhos lúcidos interessam-se pela cura por meio desse estado onírico, e vários afirmam que observaram resultados positivos com seus esforços. Em meu livro O Médico Quântico, 2004, falo sobre como a mente pode causar e curar problemas de saúde, bem como a importância do corpo sublime e do sono criativo em conexão com a cura mente-corpo. O corpo sublime é a consciência sem divisão, a consciência que é uma só com suas possibilidades, sem separação, sem experiência. Está além do acordar ou do sonhar. No sono profundo, estamos no corpo sublime. Quando despertamos, porém, permanecemos os mesmos. Isso mostra que o condicionamento do ego ainda está controlando as possibilidades que processamos enquanto estamos no estado de não separação com o todo, enquanto estamos no estado de não separação com todo o nosso ser. O sono criativo é o sono no qual o ego abre mão do controle. E a consciência quântica, chame-a de Deus se quiser, pode processar novas possibilidades, possibilidades que formam as experiências criativas. É bem diferente do sonho lúcido, mas talvez possamos chamá-lo de sono lúcido. Quando temos esse tipo de sono, acordamos muito criativos, com a criatividade borbulhando em nós. Diversas tradições dão a esses estados de sono muitos nomes sofisticados, como veremos no próximo capítulo. Steven LaBerge fez experimentos envolvendo o estado de sono lúcido, indicando que nesse estado a mente pode afetar, embora minimamente, o corpo físico adormecido. Também houve indícios de que sonhar lucidamente com determinada tarefa, segundo a atividade monitorada no cérebro, era mais parecido com executar essa tarefa do que com apenas imaginá-la. E isso pode ter consequências importantes para a cura quântica. A cura quântica consiste em saltos quânticos e na cura da estrutura doente da mente. Esta, por sua vez, cura os bloqueios de energia vital, o que acaba restabelecendo a fisiologia dos órgãos. Ninguém sabe ao certo se a mudança criativa da perspectiva mental se infiltra realmente na fisiologia do corpo durante um sonho lúcido. Em termos teóricos, certamente é possível. Precisamos de mais dados a respeito. Um sonho que tive se destaca na minha memória. Nesse sonho específico, eu sabia que todos os símbolos no sonho me representavam, pois tinha o privilégio de acessar a experiência interna de meus personagens. Não apenas o que me diziam como personagem do sonho, mas também o interior das imagens com as quais eu me identifiquei explicitamente no sonho. E eu estava ciente de que sonhava, portanto, foi um sonho lúcido, com certeza. Foi muito parecido com a realização mística na percepção consciente de vigília, de que somos todos um só. Muito bom. E nós ficamos por aqui em mais um dia de leitura. Se você está gostando ou se você chegou aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal para poder acompanhar toda essa leitura desde o início,
Logo na descrição, aqui abaixo do vídeo, você vai encontrar a playlist e você vai lá para o início desse livro, porque ele é muito consistente, eu diria, e você precisa ouvir mais de uma vez. Um beijo no seu coração e faça um comentário, mesmo que seja não entendi nada. Tem uma reflexão também abaixo do vídeo. Nos vemos na próxima leitura.